Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse efeito de rocha nessa base com as técnicas do Dry Brush e do Glaze. Dessa vez eu vou mostrar a aplicação delas em uma base, assim, imitando o efeito de pedra e coisas do tipo. Então aqui tá a nossa base e como sempre a gente começa com aqueles retoques finais de acabamento, tirar aquele restinho de suporte. Como primer, eu vou utilizar a base acrílica, primeiramente porque ela tem um acabamento um pouquinho mais grosso e segundo porque hoje em dia ela tá um pouco mais barata. Em cima da minha peça branca, ela não estava tendo contraste nenhum de cor, então eu resolvi adicionar algumas gotinhas de nanquim para que ela ficasse um pouco acinzentada e aí eu conseguisse ver melhor aonde que eu tô passando e aonde que eu não tô passando a minha base acrílica. Depois da minha base acrílica tá bem sequinha, eu vou vir com a camada base. Para essa camada base, eu vou utilizar a cor marrom escura da Acrylex com a tinta preta da Acrylex. Eu fui fazendo uma mistura aqui e eu percebi que esse preto da Acrylex está muito fraco, então eu vou utilizar aqui meu Hack Life, que é o nanquim, umas 2 gotinhas de nanquim, um pouquinho de água, deixou a minha cor que eu vou utilizar de camada base bem mais escura, bem mais forte. E é isso que eu quero uma boa cobertura na minha camada base e eu quero começar com um tom bem escuro. Nesse processo de pintar essa base, eu não quero utilizar washes nem nada do tipo. Eu quero utilizar apenas a técnica de dry brush. Então, eu vou começar de uma cor bem escura e ir clareando ela aos poucos. Agora eu vou começar o meu dry brush com um pincel bem retinho, bem macio. Eu vou utilizar a cor marrom escura da Acrylex. Com o pincel bem seco de tinta, eu vou aplicando ele levemente sobre a minha peça. O segredo do dry brush é você deixar o seu pincel bem sequinho e limpar ele de maneira adequada antes de passar ele na sua peça. Se você passar o pincel muito carregado de tinta, você não vai conseguir o efeito adequado do dry brush. Você vai acabar, na verdade, pintando a peça, né? Você não tá fazendo um dry brush. E se você, por exemplo, usar uma wet palette ou algo assim, você vai deixar a sua tinta muito diluída, o que vai deixá-la escorrida e também não é o que você quer que aconteça na hora que você está aplicando o seu dry brush. Então, para o dry brush é isso, o nome já fala, é pincel seco. Você usa um guardanapinho, você vai secando o seu pincel e passando os tons de tinta. Eu gosto de utilizar vários tons e ir fazendo os degradês. Gosto de começar dos tons mais escuros e depois ir aplicando as camadas mais claras de dry brush. Isso funciona perfeitamente com a tinta acrílica, por quê? Porque ela tem a característica de ser semi-opaca ou translúcida. Ou seja, quando você passa ela por cima de outra camada de tinta, ela não vai cobrir completamente aquela camada de baixo. Ela vai ficar um pouquinho transparente e a cor de cima vai interagir com a cor de baixo. Então, quando você está fazendo dry brush, por exemplo, numa rocha, numa roupa, ou qualquer que seja que você está fazendo o seu dry brush, ele vai ficar com o melhor aspecto e com uma cor mais bonita se você repetir esse processo em várias e várias camadas e ir reduzindo a região que você está aplicando a luz. Ou seja, você vai colocando as partes mais claras em menores regiões e nas partes superiores para você poder imitar um efeito de luz. E que nem eu estou fazendo agora, você pode utilizar cores mais escuras ou até cores terrosas para imitar efeitos de sujeira nas partes mais inferiores, nas partes mais baixas. E assim você vai conseguir fazer um contraste bacana entre cores claras e escuras. E a gente tá querendo enganar os nossos olhos aí, né? Com a pintura. Então, quanto maior o contraste entre o claro e o escuro, quanto maior a variedade de tons tiver ali, melhor a gente vai conseguir enganar os nossos olhos e deixar a aparência da pedra mais bonita.
E é muito interessante no dry brush você utilizar de 3 ou até mesmo 4 tons diferentes quando você for fazer esse tipo de técnica. Quando você vai escurecer utilizando o wash, ou utilizando, enfim, alguma técnica de escurecer a peça, de envelhecimento, você pode usar 2 cores, usar menos cores. Mas como eu não utilizei nenhum wash para fazer esse efeito de profundidade, de luz e sombra, então é interessante eu utilizar mais tons, porque assim eu consigo compor os tons e deixar com um efeito um pouco mais realista. Também trazer uma variação tonal interessante para o meu trabalho. Agora eu vou adicionar uns matinhos aqui na minha base. Para isso eu vou utilizar a pontinha do meu pincel e cola branca. Eu já tentei colar com a cola que a gente usa para colar as figuras, né? Mas ela não cola tão bem. A cola branca cola melhor. Agora a gente chegou na parte do vídeo do glaze. O que é o glaze? O glaze, ele é muito similar ao wash, só que ele tem a principal diferença de que ele vai ser um pouquinho mais grosso e ele vai ser aplicado em regiões bem controladas. Você não vai aplicar o seu glaze em qualquer lugar, você não vai passar ele em toda a peça. Você vai aplicar ele em algumas regiões para fazer, por exemplo, esse efeito que eu tô fazendo, que eu quero imitar, como se no meio das minhas rochas tivesse um pouco de musgo, tivesse, enfim, um pouco esverdeado. Pro glaze e pro wash também, eu gosto muito de utilizar os nanquins, porque eles são bem pigmentados. Aqui eu misturei o nanquim com um pouquinho de tinta preta e diluí ele com água, e eu tô aplicando nessas regiões. É interessante notar que quando eu tô passando, eu ainda limpo o pincel em alguns momentos com água e eu venho dando uma limpadinha nesse glaze, para ele realmente ficar só naquele cantinho que eu quero que ele fique. Aqui a gente já tá chegando bem na parte final da nossa pintura e eu só vou vir com uma cor bem clara no meu pincel e forçar bastante as highlights, né, as quinas dessas pedras. E também reforçar um pouquinho as sombras. Vou vir retocando tudo que eu achar que precisa ser retocado. Como bônus desse vídeo, eu vou dar também algumas dicas de como utilizar o nosso querido verniz da Acrylex. Muita gente já teve problema com verniz, já pesou a mão, já deixou a peça manchada, estragou um pouquinho. Então eu vou trazer algumas informações sobre verniz para vocês, que pode ser muito útil para que você evite possíveis futuros erros na aplicação do seu verniz. Para utilizar o nosso verniz, o primeiro passo muito importante é a gente chacoalhar muito bem a lata. Porque o que acontece? O verniz ele é composto de 2 coisas, né? Do verniz e do solvente. E quando a lata fica muito tempo parada, ela tem a tendência dessas coisas ficarem separadas, porque elas têm densidade diferente. Então, se você pegar seu verniz parado e aplicar ele direto na sua peça, você pode correr o risco de aplicar só uma parte do seu produto e aí ele pode estragar sua peça ou dar um aspecto mais brilhante. Na hora da aplicação, a ideia é você deixar uma neblina na peça, não cobrir ela totalmente, nem ensopar ela de verniz. Não apertar o gatilho do seu verniz até o final com muita força, porque isso vai deixar o acabamento brilhante. Que eu pesei a mão aqui, dá pra ver que ela ficou bem brilhante. E a parte que eu apliquei corretamente, que eu não pesei a minha mão, ela ficou relativamente fosca, né? Como eu já falei
muitas vezes. Eu gosto muito de utilizar o verniz fosco matê da Acrylex. Ele é ótimo porque ele é fungicida e ele tem proteção contra a luz UV. Bem, pra quem nunca deixou uma peça muito tempo parada, quando você pinta uma peça e deixa ela muito tempo parada e exposta à luz solar, a tendência é que ela comece a ficar desbotada, que o pigmento da tinta comece a se deteriorar. Por isso, nosso verniz acrílico, ele tem essa proteção contra a luz UV. Esse verniz, eu não acredito que ele tenha um acabamento 100% fosco. Ele tem um acabamento matê relativamente acetinado. Mas ele é bem fosco, principalmente quando você compara ele com aquelas marcas de verniz como a Color Jean ou Color Art, enfim, aquelas outras marcas de verniz automotivo. Quando a gente tá falando do verniz da Acrylex, a gente tá falando de um verniz próprio para artesanato e próprio para as tintas e o primer acrílico que a gente utiliza. Então ele dificilmente vai reagir com essa peça, a não ser que você faça uma aplicação totalmente errada dele. E esse foi o resultado da minha base. Nela eu quis fazer umas pedras que parecessem aquelas rochas brancas de rio. Queria que elas ficassem com um aspecto meio sujo, tivesse bastante cor, marrom, verde. Eu acho que consegui chegar num resultado até que satisfatório. E aí, o que vocês acharam da base e das técnicas que eu utilizei para chegar nesse resultado? Ou vocês acham que ficaria melhor se a gente tivesse aí utilizado os washes ou alguma outra técnica? Aqui dá pra ver bem onde eu pesei a mão com o verniz, como até mesmo esse verniz fosco fica brilhante, né? Então tem que tomar cuidado na aplicação do verniz para que ele fique realmente fosco. Gente, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado tanto das dicas sobre verniz, quanto do resultado da minha pecinha, da minha pedrinha. Essa base é de uma personagem que eu ainda vou fazer, é da Casca do Berserk. Pra quem não sabe, Berserk é um dos meus animes favoritos. E eu ainda vou fazer a minha Casca, só que eu comecei aqui com um tutorial da base pra vocês. E o próximo tutorial provavelmente vai ser como fazer pele afro, alguma coisa desse gênero, né? O próximo tutorial com o modelo de Berserk. Quem chegou até o final, não esquece de deixar o like e deixar um comentário aí. E, por favor, me deem dicas de mais vídeos, de mais técnicas e coisas que vocês gostariam de saber, porque daí eu posso ir produzindo ao longo das semanas e meses pra vocês. Espero que tenham gostado. Por esse vídeo é isso. Tchau!